For us, it's about a new beginning. For us, it's about the end of a tyranny rule. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos líderes políticos que, em geral ou em certos momentos da história, foram os principais responsáveis por eventos terríveis nos seus países. No, la democracia debe ser, dijo Abraham Lincoln, gobierno del pueblo. Número 10. Kim Jong-il, Coreia do Norte. Kim Jong-il played the crazy card and played it with his own peculiar style. Embora não tenha assumido o poder oficialmente até 1997, Kim passou a comandar a Coreia do Norte após a morte do pai Kim Il-sung, em 1994. Logo em seguida, o país enfrentou uma grande fome. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham morrido de fome até 99, embora o número exato não seja certo. Reliant on diminishing sources of aid, the North Korean regime has reacted to the failed harvest by slashing food rations to just 200 grams per person per day. Isso era bem diferente da situação econômica que a Coreia do Norte viveu nos anos 60 e 70, quando o país estava em uma condição melhor do que a Coreia do Sul. Em 2006, surgiram relatos sobre testes de armas nucleares, deixando o mundo preocupado, já que o país, cada vez mais secreto, aumentava o seu arsenal, especialmente com a agressividade de Kim contra a Coreia do Sul, o seu estilo de vida luxuoso enquanto seu povo sofria com a pobreza e o seu autoritarismo. Número 9. Mir Jafar, Bengala. O domínio colonial da Grã-Bretanha na Índia causou várias atrocidades. Estima-se que milhões morreram de fome, enquanto Raj desviava recursos para a Grã-Bretanha. Durante a fome que matou milhões em Bengala nos anos 40, Winston Churchill ainda insultou os indianos. এবার পুড়িয়ে দিচ্ছে কেন না সমুদ্রের ধারে বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে সেজন্য তারা যেন কোনো খাদ্য না পায়. Houve também o massacre de Amritsar em 1919, quando soldados britânicos atiraram contra manifestantes pacíficos, tirando a vida de até 1.500 pessoas. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meeting. Mas nada disso teria acontecido sem a influência de Mir Jafar na criação do império séculos antes. Em 1757, ele era comandante do exército de Bengala e, durante a Batalha de Plassey, desertou para a Companhia Britânica das Índias Orientais, permitindo que eles vencessem e ganhassem controle na região. Número 8. Bashar al-Assad, Síria. But Bashar al-Assad soon picked up his father's habits and went back to a severe autocratic regime, tolerating little dissent. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, entre 2020 e 2023, a Síria ficou em segundo lugar entre os países mais corruptos do mundo. Pouco depois de Bashar al-Assad se tornar presidente, em 2000, o nepotismo e a corrupção se espalharam rapidamente, com privilégios para quem tinha conexões. Ele enviou agentes da polícia secreta para espionar, sequestrar e abusar dos cidadãos, enquanto consolidava a sua ditadura, resultando em enormes violações de direitos humanos. As long as you have the public support, it means you are defending the people. If you kill the people, they will be against you. That's common logic, common sense. Em 2011, a Guerra Civil Síria começou depois que os cidadãos protestaram contra o reinado assassino de Assad, e ele usou soldados para reprimir violentamente as manifestações. Cerca de centenas de milhares de pessoas perderam a vida, e milhões foram deslocados, enquanto a economia do país entrava em colapso. Bashar al-Assad até usou armas químicas durante a guerra, violando as leis internacionais. There were no internal demands for the president to depart. It's important for a president to leave or to leave his responsibilities, to be more precise, when the people demand it, not due to external interference or external wars. Número 7. Hugo Chávez, Venezuela. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here. Após uma tentativa frustrada de tomar o poder com um golpe em 1992, Hugo Chávez se tornou presidente da Venezuela em 99. Ele usou os enormes recursos de petróleo do país para financiar vários programas sociais e combater a desigualdade. Por um tempo, a Venezuela estava indo bem, mas as coisas começaram a desandar logo depois, quando o presidente adotou métodos autoritários e o país passou a depender demais do petróleo. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero John Wayne, yes. Chávez instigou propaganda, reprimiu a imprensa e prendeu críticos enquanto a corrupção se espalhava pelo país. Sob o seu governo, em 2010, a taxa de homicídios na Venezuela quadruplicou.
As políticas de Chávez e a queda do valor do petróleo resultaram em uma crise socioeconômica imensa, com a pobreza, a fome e doenças saindo do controle. E os efeitos disso ainda são sentidos até hoje. The basic food, milk, rice, soap, toothpaste, these things disappear. Número 6. Augusto Pinochet, Chile. Em 1973, como comandante em chefe do exército, Pinochet liderou um golpe contra Salvador Allende, que havia sido eleito democraticamente, e instalou uma junta militar. O ditador começou a perseguir opositores políticos, e acredita-se que mais de 3.000 pessoas foram executadas sob o seu regime, com dezenas de milhares sendo perseguidas e presas. Apesar do seu controle sobre o país, o Chile enfrentou uma grave crise econômica em 1982, enquanto as suas contas pessoais cresciam. Pinochet thought that the CIA training activities of counterinsurgency was not enough. They had to kill. Depois de deixar a presidência em 1990 e aproveitar o seu cargo de senador vitalício, Pinochet foi preso em 1998 por violações de direitos humanos, fraude fiscal e várias outras acusações. Em 2020, o Chile comemorou quando os seus cidadãos votaram em peso para reescrever a Constituição imposta por Pinochet décadas antes e implementar reformas. But the majority of the population still sees Pinochet as a dictator, and that there were systematic violations of human rights. Número 5. Saddam Hussein, Iraque. Saddam will resort to violence yet again. But this time, it's an extreme kind of violence with a dual purpose. Em 1979, quando Saddam Hussein tomou o controle do Iraque, ele rapidamente começou a eliminar violentamente os opositores do partido Ba'ath. Depois, a economia do país cresceu por causa do petróleo. Mas isso não durou, pois sanções internacionais de guerras polêmicas fizeram os preços despencarem, e Saddam Hussein cortou muito o financiamento da saúde pública. Saddam's strong-arm tactics have always served him well at home. But to the rest of the world, his armed aggression is a dangerous provocation. Além das execuções de cidadãos e de inúmeras violações de direitos humanos, Saddam perseguiu a comunidade curda com a campanha Anfal. Isso resultou no uso de armas químicas em Halabja, em 1988, que causou a morte de até 5.000 pessoas e feriu cerca de 10.000. A má reputação de Saddam Hussein levou os Estados Unidos e os seus aliados a invadirem o Iraque em 2003, derrubando-o do poder. The UN inspectors are demanding to be allowed back in to carry on their search. If we refuse, there's no telling how the international community will respond. Número 4. Robert Mugabe, Zimbábue. And when Zimbabwe celebrated independence, Mugabe, the overwhelming winner of elections, was in power. And soon showing rival liberation fighters what he'd do to keep it. Ao assumir o poder como revolucionário e libertar o Zimbábue do colonialismo britânico em 1980, como primeiro-ministro e depois como presidente em 87, Mugabe parecia um líder promissor. Ele prometeu empoderar os cidadãos e expandir o sistema educacional do país. No entanto, o seu regime logo começou a prender, executar e abusar de opositores. Mugabe também foi responsável pelo Gukurahundi, uma série de genocídios que tirou a vida de mais de 20.000 pessoas em Ndebele e Kalanga. Because of the economic situation, people are bound to leave any country. And they have not just left my country, they have left other countries as well to go to Britain, Australia and other places. Em 2000, as pessoas começaram a ocupar fazendas no Zimbábue, o que Mugabe incentivou. Isso, junto com os gastos excessivos do governo, levou à hiperinflação no país. Em 2009, passaram a usar moedas estrangeiras em vez do dólar zimbabuano. Um golpe em 2017 tirou Mugabe do poder. So it's a bit hypocritical, so to speak, that he's being applauded and given all these accolades now, when for the past 12, 18 months they have treated him like a leper. Número 3. Benito Mussolini, Itália. Depois da Primeira Guerra Mundial, o jornalista e soldado Mussolini desenvolveu e espalhou visões fascistas. Após a marcha sobre Roma em 1922, Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. Logo, ele começou seu reinado de terror, transformando o país em um estado policial. Durante o seu governo, Mussolini cometeu diversos crimes de guerra, usando campos de concentração e armas químicas na Líbia e na Etiópia. Com o início da Segunda Guerra Mundial e a entrada da Itália ao lado da Alemanha, as atrocidades aumentaram com a invasão da Iugoslávia, Albânia e Grécia. Depois de ser deposto e reinstalado pela Alemanha, Mussolini transformou a Itália em um estado fantoche.
Uma guerra civil levou à sua remoção do poder em 1945 e à sua execução. As the fascisti regulars marched into the capital city, Italy's King Victor Emmanuel had no choice but to call upon their leader to form a new cabinet to meet the uncontrolled chaos that gripped the ancient Mediterranean country. Número 2. Pol Pot, Camboja. Governando o Camboja de 1975 a 79, Pol Pot e o Khmer Vermelho foram responsáveis por um número chocante de mortes. Em menos de 5 anos, milhões de pessoas foram assassinadas. Fossas comuns foram cavadas por todo o país, dando origem aos chamados campos de morte. Muitos outros foram enviados para campos de trabalho ou prisões. Pol Pot queria mudar o sistema de classes do país, enfatizando o trabalho físico e atacando intelectuais e habitantes urbanos. Como resultado, a educação no Camboja foi devastada, com cerca de 90% das escolas destruídas, mesmo depois que Pol Pot perdeu o poder e lutou contra o governo a partir das selvas. Muitas crianças ficaram sem acesso à educação por causa da falta de recursos. Usually when they arrest the man, they also arrest the wife, and when they have children, they also arrest the children. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Adolf Hitler, Alemanha. Depois de ser eleito chanceler em 1933, em uma eleição marcada por violência e intimidação, Hitler logo governou a Alemanha como um ditador, se proclamando Führer, com uma ideologia totalitária e uma obsessão doentia por uma suposta pureza racial. Em 1939, ele começou a Segunda Guerra Mundial, que custou dezenas de milhões de vidas, incluindo os milhões de judeus e outros grupos-alvo deliberadamente assassinados no Holocausto. Die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte. Em 1945, antes de perder a guerra, Hitler emitiu o Decreto Nero, exigindo a destruição da infraestrutura da Alemanha para impedir que as forças aliadas a usassem. O seu nome se tornou sinônimo de ódio, terror e destruição. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Você acha que faltou algum líder nessa lista? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.